Olá, eu sou Priscila, coordenadora de cultura da Fundação Cultural de Vilhena. No episódio de hoje, minha participação como convidada no podcast literário Frankenstein de Mary Shelley. Esse podcast é fruto do edital Anita Pietschak, referente à Lei Aldir Blanc, publicada ano passado pela Fundação Cultural. Você é nosso convidado para mais essa experiência incrível. Vamos lá? Olá, para quem não me conhece, me chamo Bianca. Sejam bem-vindos ao podcast literário com o clássico Frankenstein de Mary Shelley. Esse podcast é fruto de uma ideia que surgiu durante uma aula de literatura com a nossa professora Ana Carolina e passou para o papel após uma publicação do edital de premiação Anita Pietschak. O edital ele foi lançado aí pela Fundação Cultural de Vilhena e busca, incentivar a produção cultural do município de Vilhena. E ele é resultado da aplicação da Lei Aldir Blanc, juntamente com a Secretaria Municipal da Cultura, o Ministério do Turismo e o Governo Federal. E nesse podcast, nós iremos discutir os aspectos sociais e psicológicos presentes na obra Frankenstein. E além disso, nós iremos mostrar também, a partir de uma visão mais interativa e contextualizada, como se manifesta o paralelo entre Frankenstein e a modernidade. Bom, nós temos aqui hoje, nesse podcast, a representante, e também mediadora Suelen Bastos e as nossas convidadas espetaculares, Priscila Souza e Janaína Carvalho. São estudantes, de letras na Universidade Federal de Rondônia, aqui do campus de Vilhena. E, bom, já bem apresentadas, vou deixar a palavra agora com a Suelen, que irá mostrar um pouquinho da história, dessa obra fantástica. A obra Frankenstein, de Mary Shelley, ela trata da história de Victor Frankenstein, um brilhante cientista que passa sua vida inteira procurando maneiras de gerar vidas artificialmente. Depois de diversas tentativas, ele alcança esse sucesso. Assim, o personagem concede a vida ao monstro, que é descrito no romance como uma criatura disforme, que ganha consciência e acaba se tornando uma aberração e tormenta para o cientista. Bom, com isso, acontece o embate entre os dois, criador e a criatura, suas vontades, medos, além da constante perseguição por parte do monstro para entender sua real definição de estar vivo, do seu propósito e tudo mais. Bom, como sabemos, uma das maiores causas de exclusão social é o preconceito, que tem suas origens na aversão do diferente, do extraordinário. E isso é causado por diversos fatores, como social, econômico, político, racial, entre outros. Com isso, percebemos que a sociedade acaba criando um cenário de segregação, de exclusão, gerado pelo principal motivo, que é o preconceito. Bom, esse podcast tem como intuito debater e investigar, a partir da obra de Frankenstein, as razões que levam a sociedade a julgar e excluir um determinado indivíduo com base na sua aparência externa e o que esse tipo de comportamento pode acarretar. Com isso, uma das principais perguntas sobre a obra é: o monstro era realmente ruim ou apenas uma vítima das circunstâncias? Essa é a primeira pergunta que iremos debater. Quando nós pensamos no monstro, automaticamente a gente já formula uma figura disforme e ruim, Mas se nós pensarmos que ele foi formado a partir de partes de vários seres humanos, mas ele teve um nascimento ali, e que todo indivíduo, ao nascer, ele vem como se fosse algo em branco, um papel em branco, e aí começa a se escrever uma nova história. Então nós podemos dizer que ele foi, sim, vítima da circunstância. A teoria de Freud
ele coloca essa teoria, né, de que a criança passa por várias fases até a fase adulta, e cada uma dessas fases são muito importantes para a construção de um ser, né? Então, assim, a gente pensa no Frankenstein como um grande monstro, mas, na verdade, ele era uma criança, ele nasceu ali, e ele não passou por todas as fases necessárias para ter uma boa formação. Então, eu penso que sim, que ele é uma vítima das circunstâncias. Sim, eu também concordo que o monstro, né, já começa como monstro, ele não tinha nome. A gente sempre pensa e se refere a ele como Frankenstein, é o primeiro nome que a gente lembra, mas Frankenstein foi o criador, né? Então, eu até penso que Mary Shelley não fez à toa, porque quem era realmente o monstro? Quando a gente fala sobre o nome Frankenstein, e a maioria das pessoas não sabe que é o nome do criador, você lembra do monstro. Mas pensando que ele é fruto de algo que começou de um desejo humano, que é ir além e ser o próprio criador, vamos pensar assim, quem era realmente o monstro? A nossa visão quando falamos de Frankenstein é que o Frankenstein é o monstro e não a criatura, né? No desenrolar de todo o enredo, nós em muitos momentos começamos a nos debater quem é o monstro. Essa é todo o início. E quando a gente pensa no repúdio pelo diferente, né, que foi algo que as meninas pontuaram aqui no início do resumo do projeto delas, o repúdio pelo diferente foi a primeira sensação do monstro, que não conseguiu nenhum nome, né? Então, a princípio, a gente começa a responder essa pergunta, sim, ele é a princípio fruto de tudo isso que causou nele todo esse sentimento. Concordo perfeitamente com as meninas, né? A gente vê até o filósofo Rousseau falando sobre o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. E é o que acontece, né? Porque a gente vê no início que a criatura, né, não é um ser ruim, mas todas as circunstâncias que acontecem ali em volta, o não reconhecimento, o desprezo que acontece, né, pelas pessoas ali do meio, faz com que gere um sentimento nele que acaba se tornando uma vingança. Então, acredito perfeitamente nisso, né, que o sujeito ele é totalmente influenciado por todas as coisas que o constroem ali em volta. O que acontece quando a gente lê a obra, né? No início, a gente fica fissurado pela história do Victor Frankenstein, né, o criador e tudo mais. E quando ele cria o monstro, ele o abandona. Assim que ele concede a vida para a criatura, e ele vê aquela forma horrenda, né, que ele mesmo criou, com parte de diversas pessoas mortas e tudo mais, e ele o renega, né, pura e simplesmente pela aparência física, né, porque com o passar do romance que a gente vai lendo, a gente percebe que no início o monstro era realmente uma pessoa dócil, que só estava tentando buscar o seu propósito, tentando descobrir quem ele era, tentando se identificar. Tanto que tem um momento no livro em que ele conhece umas pessoas, até então escondido, mas depois ele conhece um senhor cego, né? E é o único que não o despreza. Por quê? Porque ele não enxerga, então ele não podia ver a sua forma física e o aceitou, foi o único que foi acolhedor com o monstro, né? Então, o que devemos pensar sobre isso é a sociedade que estamos, né? Quantos de nós já desprezamos alguém por ser diferentes? Como que podemos mudar isso, mudar a nossa forma de pensar? O próximo questionamento o meio qual o indivíduo está inserido é importante para a sua formação? Se nós pensarmos nesse trecho que você acabou de citar, Suelen, sobre quando ele tem esse contato, né, com a família ali no chalé,
e que ele percebe que eles têm dificuldade na produção e ele começa a ajudar, né? Ele demonstra ali traços de humanidade, né? Se é que eu posso usar essa palavra. E nós vemos que ele se compadece daquela família, ele começa a ajudá-los, ele arranca os alimentos, coloca a porta, começa a cultivar ali, recolher lenha, né? E ele vai assim, aos poucos, se aproximando e tentando ajudar de alguma maneira. Então, assim, a gente percebe que ali também, que ele tem primeiro contato com a leitura e ele começa a falar, ele começa a desenvolver a fala e algum tipo de erudição, até aprende a tocar um instrumento, né? E assim, então eu acredito que sim, o indivíduo ele acaba aprendendo, ele acaba se desenvolvendo no ambiente em que ele está. Né? É óbvio que nós temos, contextualizando, né, hoje para os nossos dias, a gente percebe 2 tipos de pessoas. A gente percebe as pessoas que elas estão no ambiente, elas são totalmente influenciadas pelo ambiente, né? Ou pessoas que mudam o ambiente em que elas estão inseridas. Mas assim, nós não podemos culpar as pessoas que são influenciadas. A grande questão que fica, a interrogação que fica muito forte em mim, é sobre: será que eu estou influenciando alguém a desenvolver o pior que há em si? Então, acho que isso é, sim, uma obrigação nossa, né? E, assim, é o grande questionamento que todo esse contexto, toda essa história traz para nós. Será que eu sou uma boa influência? Se, por exemplo, os meus filhos estão dentro da minha casa, eles vão ser bons ou vão ser maus? Eu tenho participação nisso. Então, acho que isso é importante a gente ter em mente como humanos. Porque realmente a gente tem que repensar a vida, né? Para que a gente está aqui? Quanto tempo a gente tem? E se a gente passou aqui para deixar só marcas de destruição na vida dos outros? Ou você deixou alguém que realmente vai sentir sua falta? Então, uma coisa que a gente discutiu muito nas reuniões foi que a descoberta do ódio foi através da descoberta do amor. Né? Porque até então o monstro ele não sabia o que era um ou outro. De certa forma ele era vazio. Mas quando ele descobriu naquela família que ele esteve o tempo todo observando, foi ali que ele descobriu o amor e a identidade. Porque as pessoas se olhavam e se reconheciam, porque eram da mesma família. E o monstro não se reconhecia em ninguém. Ele era parte de várias pessoas, de uma criação, de um pai que o abandonou, né, que fugiu quando o viu, que teve por ele pavor e repúdio. E quando ele descobriu o amor, naquela família, ele descobriu o ódio, porque ele viu que ele nunca tinha sido amado. O ódio maior do monstro começa a partir da descoberta do amor. Né? E aí a gente começa a perceber como que essa influência que os outros trazem, principalmente se tratando da base principal que deveria ser a família, como que tantas coisas vêm a partir daí, né? Como que essa construção de vida é a partir dessas referências que não se tem. Porque quando a gente trata da imagem e semelhança, é um reconhecer no seu Criador, né? E mesmo que a gente não tenha uma forma física daquilo que Deus é, Ele é o nosso Criador. Então, quando a gente pensa em espiritualidade também, a gente sabe que tem esse caminho de olhar. A espiritualidade também modifica o ser, porque ele pode vir de algo tão desconstruído, mas esse encontro da imagem e semelhança o faz diferente. E ele não sentia isso por nada. Ele não sabia o que era real, espiritual, humano, amor. A única coisa que ele começou a aprender, voraz dentro dele, é o ódio. E uma questão muito forte também, se tratando de não se reconhecer, é tudo que tem sido feito hoje de transformação de corpo. Né? Às vezes as pessoas se descaracterizam em cirurgias plásticas ao ponto de olhar no espelho e não se reconhecer. Eu não reconheço mais o meu nariz, é igual ao da minha avó. Mas se eu modifico tanto o que há em mim pela uma imposição da cultura, de um padrão estético correto, entre aspas, no olhar do outro,
daquilo que o outro criou como padrão estético, eu me reconheço em quem? Talvez nem em mim mesma. Não estou dizendo que é proibido ou feio ou errado você fazer uma cirurgia plástica, desde que isso faça você se reconhecer nas suas próprias escolhas e não na escolha de um padrão, de uma sociedade que traçou que o nariz afinado, que a bochecha rosada, que a pessoa magra, o cabelo loiro é o padrão correto. Aí nós vamos pensar que aquelas pessoas de origem africana, que têm traços do seu povo, os índios e todo um outro contexto estão de desacordo, aí a gente começa a trabalhar toda essa questão de preconceito. O preconceito também é criado através da falta de amor e do indício do ódio. Por quê? Porque se ele não segue o meu padrão, ele não está de acordo com o meu padrão, então eu tenho um preconceito por ele. A gente convive muito isso com pessoas que resolvem tatuar o corpo, né, de acordo com o que ele quer, faz do seu corpo uma obra de arte. Vamos pensar assim, qual que é a sua primeira reação a encontrar uma pessoa assim? Então a gente está dizendo que o monstro, a todo tempo, não se reconheceu em nada, em ninguém. Ele era partes do nada e não foi amado com as suas partes. Então, seguindo aí o que a Priscila falou sobre as nossas referências, né? Quais são nossas atuais referências hoje? A gente vê muitos dos jovens, né, jogando essa referência para coisas da internet. Igual, vou me vestir igual fulano, né, vou ficar igual ciclano, né, mas e aí? Como assim, né? Nós somos totalmente influenciados quando crianças, né, pelo exemplo dos nossos pais. Nossos pais nos oferecem essa base, é exatamente o que a criatura não teve ali, né, não teve uma base. Então, a Janaína também falou, né, das influências. Então, as influências hoje são muito fortes. E quanto à questão do padrão, né, estético, atualmente, o padrão estético, ele é ditado pelas mídias sociais. A gente vê muito isso, até questões, assim, de efeitos, né, que tem muito. Lá com harmonização facial, com nariz fino, com uma boca, não sei o quê. Então, ali já começa a te instigar, né, falar, nossa, como eu sou feio assim. É claro que o meio ali, né, onde a gente está inserido aqui, a nossa sociedade influencia, sim, totalmente na nossa formação. E a rejeição interfere na formação de caráter? Eu falo no sentido de, como no exemplo do romance, né, que o monstro, ele acaba sentindo tanto ódio de ser rejeitado, de não se identificar com ninguém, que ele começa a fazer as atrocidades, começa a matar, né, várias pessoas e como uma forma de vingança, como uma forma de chamar a atenção do seu criador. Então, como que essa rejeição interfere? Isso acontece atualmente? Quais as consequências desse desprezo social? Essa pergunta tem como falar bastante aqui, né? Ai, meu Deus, eu acho que a gente já viu muitos exemplos, né? Assim, a gente tem esse ditado, olhar para alguém e falar, é mau caráter, né? Primeiro que a nossa sociedade está cheia de pessoas que acusam, apontam sobre essa questão do caráter, mas que acabam fazendo coisas piores, assim, sabe? Parece que, poxa vida, aquele político é corrupto, fulano é mau caráter, ciclano... E assim, a gente consegue apontar para muitas pessoas. Mas as nossas falhas de caráter estão disfarçadas. Assim, talvez por baixo de uma maquiagem, de um óculos, né? Tô brincando aqui porque todas nós estamos de óculos. Mas, assim, é uma grande verdade, né? Então, sim, a rejeição pode interferir, sim, né? Nessa questão da formação do caráter do sujeito, porque quais referências esse sujeito vai ter a partir dessa rejeição, né? Se nós pensarmos na rejeição, por exemplo, de um pai, que foi o que aconteceu com Frankenstein, e com o monstro, e depois ele passa a ser reconhecido como Frankenstein, porque já que o pai era Frankenstein, ele faz todo sentido ele ser Frankenstein, o monstro, né? Porque é filho e ele acabou tendo a identidade física no que era a identidade de caráter do próprio pai,
né? Se nós pensarmos nisso, dá para nós fazermos essa ligação. Então, sim, interfere, porque a partir do momento em que eu tendo, de repente, alguma conduta ética e moral adequada, eu abro mão de influenciar, eu deixo esse papel para um terceiro. E qual será? E quem será esse terceiro? Qual é a atitude desse terceiro? Então, sim, a rejeição, ela vai interferir, sim, no crescimento, na boa formação moral de um sujeito, né? Influenciar na formação do seu caráter. Nós podemos pensar desde que a criança, né, na sua fase ali de até, digamos, da maternidade, bem no início mesmo, ela já pode sentir dores, ela pode sofrer, ela pode ter o desenvolvimento atrasado por causa esse desprezo, essa rejeição. Ela pode ter percas na cognição. Tem estudos psicológicos, eu não vou citar porque eu não vou lembrar agora, mas existem estudos que falam até de condições físicas, né, que são totalmente interrompidas por questões psicológicas, pela formação, pela tristeza. Contando um testemunho pessoal, eu tenho um casal de amigos muito queridos que eles já tinham seus filhos adultos e eles adotaram uma criança que era um dos quase 10 filhos de uma mulher muito humilde num bairro de periferia. Eles estavam passando fome mesmo e assim esse casal de amigos adotou uma dessas crianças. E essa criança, quando chegou naquela casa, ele tinha, assim, desenvolvimento motor comprometido, tinha desenvolvimento da fala comprometido, desenvolvimento cognitivo comprometido. Então, assim, eu não estou falando de uma suposição, nós estamos falando de coisas que existem. Existem vários estudos aí que provam isso, né? E as consequências podem ser para a vida toda, né? Existem pessoas que sim vão trabalhar isso graças à psicologia, vão conseguir se libertar graças à religião. Para quem tem fé é muito importante, sim, né? Vão conseguir se libertar, mas existem pessoas que vão ficar presas a essa rejeição e elas vão culpar aquele indivíduo que é culpado de fato, mas elas vão passar a vida culpando o indivíduo ao invés de mudar o quadro da sua vida. E a gente não pode dizer para esse indivíduo que ele é culpado, porque no momento em que ele precisava, ele não teve aquele apoio necessário. Assim, são fatores muito complexos, dá para falar muito, mas se eu ficar falando, a Priscila não vai falar, a Bianca não vai falar, e eu acho que é isso. Até a criança, o adulto, entender que o problema não é ele, aí vai muito a terapia e quando se precisa de terapia é porque a situação já está bem crítica, né? O preconceito ele já está tão intrínseco na gente, na nossa cultura, na nossa sociedade, que a gente faz às vezes sem pensar. Há um tempo atrás eu estava passando minhas férias em Sorriso, Mato Grosso, com uma amiga, e a gente havia saído para fazer caminhada e estacionamos a moto num ponto. Quando voltamos, tinha um sujeito do lado da moto, mal vestido, uma barba grande assim, e realmente quando vimos, se assustamos. O nosso primeiro pensamento foi negativo, sim, né? Então depois que passou aquele momento, a gente ficou, nós duas fomos debater, porque ficamos muito chateadas com nós mesmos. Poxa, eu julguei uma pessoa sem nem conhecer, né? Já pensei que ela poderia furtar a moto e tudo mais, e às vezes não, né? Às vezes não. Então é aquele pré-julgamento que já está intrínseco na gente, e a gente ficou muito mal, porque o que acontece? Quando esse cara chegar em casa, como que ele vai se sentir? Como que ele se sentiu quando a gente... Porque a pessoa percebe, né? A gente se assustou, a pessoa percebeu, então como que a pessoa se sentiu? É esse sentimento que as pessoas vão deixando nas outras quando fazem esse tipo de discriminação, piadas, que eu não considero nem humor, quando mexe com religião, mexe com a raça, cor, etnia e tudo mais, eu não considero nem piada. Então, como que essas marcas vão machucando a pessoa mesmo, né? Vai deixando cicatrizes, assim como no Monstro, que era cheio de cicatrizes. E hoje a gente vê a modinha, que é o famoso cancelamento, né, na internet. O que esse cancelamento é? É meio que um desprezo pro outro, né?
uma galera se junta para não concordar com as ideias do outro, começa a desprezar essa pessoa e tudo mais. Então, o que essa pessoa acaba querendo fazer, né? Ela vai querer buscar a aprovação da sociedade, ela vai querer buscar a aprovação, né, daquela pessoa, às vezes até que a desprezou, porque a gente vê muito isso. A gente vê alguma pessoa que humilha a outra e daí a pessoa pega e, não, realmente estou errada, tenho que fazer igual você falou, não sei o que, e não é bem assim, né? Acho que a gente tem que parar e pensar esse grau de rejeição do outro, esse desprezo, até porque a criatura dentro aqui da narrativa, né, ela é bondosa, ela quer ser compreendida e amada, eu acho que é o que todos nós queremos, ser compreendidos e amados, sem sombra de dúvidas. E ela é desprezada 2 vezes. E o que isso faz, né? Faz com que gera ali uma raiva, um ódio. A criatura acaba escutando esse sentimento, né, matando as pessoas ali dentro da narrativa. Então, nós podemos ver aí, né, dentro da narrativa, que esse desprezo pode até acarretar a morte. Eu acho que das 3 perguntas talvez seja a mais forte até agora, né? Todas nós, quando pensamos se a rejeição interfere na formação do caráter do sujeito, também pensamos naquilo que são escolhas, as nossas próprias escolhas, como distinguir o que é caráter e o que não é, e aquilo que é certo ou errado. Tudo isso vem nessa pergunta, né? Então a gente começa a questionar várias coisas. No caso do nosso monstro aqui referido, da obra, tem um momento que ele diz assim, e ele está falando sobre ele: o mal desde então se tornou meu bem. Chegou um momento que nele não tinha mais essa noção de que o mal era mal, era aos olhos dos outros, das pessoas que estavam envolvidas, de várias que ele matou e daqueles que sentiram, porque para ele era bem. E aí isso a gente começa a pensar nos dias de hoje. Como me agrediu, me feriu, me matou, fui rejeitado, então pode ser mal para você, mas é bem para mim, porque eu estou satisfazendo o meu desejo de ódio e vingança. Então ele é bem para mim. A gente falou sobre os 2 lobos aqui o tempo todo, né? E aquele que você mais alimenta é aquele que você vai levar para a vida. E o ódio é assim também. E a gente lembrando de toda a narrativa. Esse livro mexe muito com todo o nosso questionamento de vida, porque você começa sobre o ego inflamado de um cientista que queria ser Deus. Ele cria algo que aos olhos dele foi disforme, criatura que ele não deveria amar. E a partir desse momento ele o abandona. O monstro descobre um vazio e vai em busca dele para suprir, que era o vazio do seu criador, pai, né? E ele vai em busca, ele descobre o amor através de uma outra família. Descobre então que o repúdio que o pai tinha por ele era só baseado em ódio que ele começou a sentir pelo próprio pai. Aí ele busca um igual. Ele quer então que esse seu criador dê a ele alguém igual, para ele se sentir menos desprezado. E aí a gente começa a pensar no que nós temos feito com outros, para suprir a nossa falta, independe de quê. Nós queremos o outro como igual. E aí começamos a buscar alguém à nossa imagem e semelhança, né? Fazer de alguém a nossa imagem e semelhança, e quem é pai e mãe faz isso nos filhos. E a gente precisa começar a avaliar quem o outro é e quem nós somos. E parar de tentar fazer do outro igual. É lógico que não tem como você imaginar que uma pessoa que cresce no ódio, em algum momento ela consiga achar a luz. É difícil imaginar, não é impossível. Nós precisamos pensar que a espiritualidade o tira dessa escuridão. Mas ele vai alimentar isso de que forma?
como que ele vai alimentar se em algum momento ele não descobrir a luz? Tem uma frase que eu gosto de usar muito também, é parte de um versículo bíblico que diz: o amor me amou. O amor me amou. Por quê? É nessa descoberta de luz que a pessoa começa a alimentar o lobo bom. Como? Para cada um de nós, se nós começarmos a pensar, nós descobrimos a luz de alguma forma. Porque todos nós temos histórias que nos feriram, que nos fizeram chegar ao fundo do poço, mas nós descobrimos a luz. Então a gente precisa começar a pensar. Esse livro coloca a gente em confronto o tempo inteiro. Você está torcendo por quê? Porque daí a pouco a gente começa a torcer pelo monstro, mas o monstro matou quantas pessoas em favor do lobo mau que ele alimentou? E a gente vê, eu acho que a figura paterna, ela é forte em todos os aspectos. A materna também é, mas me parece, e eu posso estar errada porque eu não fiz nenhuma análise sobre isso, que a maior índice desse ódio e dessa questão toda é quando é o pai, né? Quando a rejeição começa pelo pai. E o índice de rejeição geralmente é maior de pais para filhos do que de mães para filhos. Não sei se porque elas geraram. E existe muitas mães que vamos falar de rejeição, não vamos citar casos que a gente sabe, algumas mulheres dão as crianças para adoção por várias questões. Não é isso que a gente está discutindo aqui, a gente está discutindo rejeição. Rejeição. Uma palavra dura, difícil, rejeição. O monstro foi rejeitado, se sentiu rejeitado, descobriu o ódio depois de descobrir o amor, quis um igual, não conseguiu porque o pai o rejeitou 2 vezes nesse momento. Nele e em dar para ele alguém igual. Ele era o único que tinha poder para isso. Então, o livro nos confronta muito. Foi uma discussão fantástica em sala de aula. Nossa professora caminhou com esse tema de forma incrível e disso surgiu toda essa ideia. Quando veio o edital para essa premiação, foi só o fechamento de boas ideias para poder tratar desse assunto. E a gente começa a ler o livro e eu comentei com as meninas, quantas pessoas dizem que literatura é algo tão de ficção que você não consegue trazer para a vida, né? Poxa, como estão errados. Como que a literatura trabalha questões tão reais. E para nós que estudamos um pouquinho da vida da autora, sabemos que esse vazio foi retratado na escrita desse livro. Esse confronto dela entre rejeição, ódio, medo, construção, também foi retratado aqui, como ela se sentia, né? E eu acredito que todo mundo deveria ler o livro. E que em todo momento nós vamos ficar, mas eu estou do lado do monstro ou do lado do Criador? E aí, se você pegar tudo isso e levar para a sua história, como história pessoal, você vai descobrir a resposta. Quantos momentos da minha vida eu estive do lado do monstro? E quantos momentos da minha vida eu estive do lado do Criador? Né? É fantástico poder debater isso, é fantástico poder estar num curso que dá para nós a oportunidade desse pensamento. Foi interessante você tocar nesse assunto da mulher do Frankenstein, em que ele exige uma criatura disforme igual a ele, porque é exatamente essa busca pela identidade. Eu quero ter alguém igual a mim, que sinta o que eu sinto, para eu poder me identificar e ter uma relação aceitável, assim, para eu ter uma paz, né? E o que acontece normalmente entre os jovens é isso, é uma busca incessante por ser aceito. É aceito num grupo, é aceito entre colegas, é aceito na família. Podemos observar que isso está acontecendo, né? Como podemos observar onde estão as pessoas isoladas e por qual motivo, né? Então, temos que pensar como eu posso ajudar, como eu posso não ser uma pessoa que vai destruí-la mais, né? Essa pessoa que está passando por isso. E outra questão importante, o quanto o monstro sofreu, justifica ele ter virado alguém ruim. Eu acredito que explica toda a história triste dele, porque quando você vai ler a obra,
você fica comovido pela história do monstro. E é tão comovente que você passa a torcer pelo um assassino. E quando cai a ficha que você está torcendo para um assassino, aí é que começa o conflito dentro de você, da sua ética, né? E aí? Então não justifica, na minha opinião, não justifica os assassinatos. Toda a história, por mais que você tenha vivido uma coisa ruim, não justifica. Porque você tem uma escolha, você tem algo bom dentro de você. E é esse lobo que você tem que alimentar, certo? Eu também concordo, Suelen, que explica, mas não justifica, né? Mas sabe o que é interessante em tudo isso? É que a Priscila falou sobre ser Deus e sobre ser o monstro, né? Mas muitas vezes, aliás, ela falou sobre ser o Frankenstein, o criador, ou ser o monstro. Muitas vezes a gente toma esse papel de monstro na nossa caminhada. Muitas vezes nós somos o monstro da história e em muitas outras nós somos o Deus, sabe? E acabamos determinando a mudança na vida de alguém, a retomada para o bem ou para o mal na vida de alguém. Geramos uma influência na vida de alguém, né? E assim, sobre o que a Priscila falou, né? Para quem a gente está torcendo, né? Infelizmente, no livro, né, na literatura, a gente acaba tomando partido, né? Em alguns momentos, quando nós vemos a dor da criatura, a gente torce pela criatura. Quando nós vemos a dor do Criador, nós torcemos pelo Criador. Então, assim, nós vivemos com esse conflito mesmo de pensamentos, a gente não sabe para que lado vai. Mas isso também faz parte da humanidade que há em nós, né? Mas, assim, uma coisa que é interessante, que nós torcemos é para a literatura. Nós torcemos para a cultura, nós torcemos para que as pessoas tenham acesso a isso, né, a esse conhecimento. Quantas famílias estão à margem da sociedade, a elas é negado o direito, o acesso à educação, ao conhecimento, né? E muitas vezes é a partir dessa família, né, que nós vemos assim algumas atrocidades acontecendo, né? As pessoas estão acostumadas a olhar e a julgar, como você colocou. Eu já passei por isso também. Eu acho que todo mundo que for verdadeiro vai falar que eu já fiz algum julgamento preconcebido, eu já tive alguma atitude assim. Isso é nossa, mas a partir do momento em que nós temos uma consciência, uma moral que foi bem formulada, uma ética, nós paramos e repensamos, e a gente muda de atitude a partir daí. E é aí que diferencia o monstro do homem, né? E a partir dessa consciência de mudança, de melhora, de que eu fiz coisas erradas no passado, mas a partir de agora eu posso ser uma pessoa diferente. Mesmo que eu tenha matado, eu não preciso continuar matando, né? E assim, é interessante pensar nisso. A partir dessa reflexão, eu consigo pensar em duas situações. Ou eu sou suicida, eu acabo sofrendo e mato os meus sonhos, né? Eu não estou falando aqui de um suicídio físico, propriamente dito, mas ou eu sou suicida, mato os meus sonhos, ou eu pego toda a energia difícil e me reconstruo. Mas eu também posso ser um homicida. Eu posso matar os sonhos de alguém. Eu não estou falando de mortes físicas, eu estou falando de mortes psicológicas, de morte de identidade, de sonhos, de conquistas, de tudo aquilo de bom. E assim, nós vemos às vezes pessoas que no passado viviam em um meio muito difícil, e se hoje, por exemplo, há 20 anos você tem esse contato, 20 anos depois você volta a ter um contato com essa pessoa e você percebe que ela ainda está ali, ela não conseguiu se levantar. E se você puder parar e perguntá-la, com certeza ela vai te contar uma história em que em algum momento alguém matou tudo que ela tinha de bom, tudo que ela tinha de possibilidades de crescimento. E
Esse é o grande mal desse século, que a ciência e os avanços foram maravilhosos, mas eles tiram do ser humano essa capacidade de altruísmo, de resiliência, de pôr-se no lugar do outro, de considerar, de acreditar que as pessoas podem sim e devem ter uma segunda chance, que elas podem ser alguém melhor, julgá-las porque elas estão com um estereótipo naquele momento ali que não me agrada, mas eu não conheço a essência dela, entendeu? Então, assim, a reflexão de Frankenstein, todo esse questionamento que a Mary Shelley propõe a nós é muito válido para nós, né? Um livro escrito há mais de 200 anos, a gente consegue usá-lo hoje, contextualizá-lo. Então, que por mais acesso à literatura, por mais acesso à cultura, por mais acesso à educação, né? Acho que nós temos aqui uma grande bandeira sendo levantada e eu quero parabenizar vocês pelo projeto, muito bom. É isso. O questionamento principal aqui é como que nós, como nossa forma de agir, como que as nossas ações interferem na vida da outra pessoa, né? Tem até uma síndrome, que é a síndrome de Frankenstein. Essa síndrome é exatamente isso que você havia falado, né? Todos nós já fomos monstros em algum momento, e quando isso fica, vai acumulando rejeições, acontece essa síndrome de Frankenstein, porque a pessoa veste a capa, ela veste as palavras que as pessoas falam, né? Você é um fracasso, você é isso, você é ruim, Então ela vai tornando essa pessoa que ela ouve, ela torna o que ela ouve, né? Então temos que ter muito cuidado, porque nós a todo momento estamos construindo alguém. Nós a todo momento estamos ajudando a construir um pouquinho da personalidade de alguém. Então é o que você vai deixar. Você quer transformar as pessoas em pessoas boas, coerentes, ou você quer transformá-las em monstro? Então é isso. Eu vou passar agora a palavra para a Bianca fazer as considerações finais. Para finalizar, reitero os nossos agradecimentos à Prefeitura Municipal de Vilhena, à Fundação Cultural de Vilhena e às nossas convidadas e a todos que contribuíram, de alguma forma para a realização desse projeto. E obrigada a quem nos ouviu aqui até o final.